Olá, pessoal! Conforme a gente já viu na aula anterior, então eu vou retomar aqui brevemente o conteúdo sobre célula e organização celular, né? Então, a gente comentou na aula passada sobre como surgiu o primeiro modelo de célula, quem foi a primeira pessoa a ver uma célula, entre aspas, né? E foi um estudioso chamado Robert Hooke. Em 1663, ele criou um microscópio com lentes que ele possuía e conseguiu visualizar a cortiça, né? Uma cortiça de uma árvore, como se fosse uma rolha de vinho, aquela parte que a gente vê que é porosa da árvore, né? E quando ele visualizou no microscópio que ele tinha criado, ele conseguiu ver que tinham buracos nessa cortiça que se pareciam muito com celas dos mosteiros na época. Então ele deu a isso o nome de células, né, que a gente conhece em inglês como cell, em homenagem às celas dos mosteiros, certo? Deste modelo mais primitivo, os microscópios foram sendo aprimorados e a gente vê hoje em dia a célula já com seus componentes internos. O que a gente vê aí nessa imagem é apenas a parte externa da célula, né? É o que recobre a célula, a parede celular dela, que a gente vai estudar posteriormente, certo? Então, o que é uma célula? A célula, na verdade, é a menor parte viva que um ser vivo pode ter. Ela é, na verdade, o que a gente chama de um organismo próprio, né, que consegue produzir alimento para ele, tá? Então, a gente tem aí na imagem exemplos de célula animal, vegetal e bactéria. São três tipos de células diferentes que executam funções diferentes, mas que todas elas são vivas, ou seja, elas conseguem produzir sua própria energia, certo? Então, eu preciso que vocês olhem depois no aplicativo iCell para verificar esse modelo de célula em um formato 3D, para que vocês tenham uma melhor dimensão, uma melhor noção do que a gente está comentando e também para que vocês possam ver esses três componentes da célula: a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Já comentamos sobre isso na aula, mas acho interessante também que vocês deem uma olhada no livro didático de vocês, a partir da página 170. Lá vocês conseguem visualizar melhor. A membrana plasmática, então, é a membrana que recobre a célula. Aqui a gente consegue ver numa célula animal como a letra E, né? Então, é essa película que recobre a célula e delimita o que é interno e o que é externo. A gente também tem aqui como componente o citoplasma, que é o líquido que recobre todo o interior da célula, que preenche ela, né? Então, aqui na célula animal está representado pela letra B de bola, tá? Então, é esse líquido que faz as organelas ficarem flutuando. Até fiz uma analogia na aula para vocês de imaginar um ovo, né? Então, a gente tem a membrana plasmática sendo aquela película bem fina que fica dentro da casca do ovo, e o que seria o citoplasma seria a clara do ovo, certo? E por último, a gente tem o material genético, nosso DNA, que é o que a gente herda dos nossos pais, por exemplo, não, minha mãe e do meu pai, eu tenho meu material genético e a célula também tem o material genético dela, do que ela herdou de outros componentes, certo? Então, aqui na célula animal está representado pela letra A. Tem algumas células que possuem isso fechado em uma membrana, como na célula animal, que a gente está vendo aqui, né? Então, imagina que a gente falou do ovo, a gente falou da película, a gente falou da clara, e agora eu tô comentando então sobre a membrana que recobre o núcleo, e o núcleo sendo a gema, tá? E tem células que não possuem esse núcleo delimitado. Como, por exemplo, aqui nessa imagem, vocês conseguem ver a primeira figura sendo de uma bactéria. Essa bactéria tem o núcleo todo solto, ele não é fechado em uma membrana, tá bom? Então, é por isso que a gente põe material genético e não núcleo, certo? Então, são esses três componentes que toda célula tem que ter. A célula vegetal tem também, então a gente consegue ver aqui representando, então, membrana plasmática na letra E, a gente consegue ver a letra D de dado sendo o citoplasma e a letra A sendo o núcleo, tá? O F que a célula vegetal possui aí é a parede celular. Tem na célula vegetal e não tem na célula animal.
É o que o Robert Hooke visualizou aqui, certo? Então, ele visualizou, na verdade, um componente que se parecia muito com a parede celular. Ele é a membrana mais externa que uma célula pode ter, certo? E também tem aí os componentes B, que são os que dá a cor para a célula vegetal, que são os cloroplastos. Aqui a gente tem uma célula animal, então com seus componentes, e aqui a gente colocou por um comparativo do tamanho de uma célula animal e uma bactéria. Então a célula animal ela é infinitamente maior do que uma bactéria. Até na verdade nessa dimensão parece que é bem próximo, né? Mas muitas vezes a célula animal ela é muito maior do que uma bactéria, tá? E aqui nesse slide a gente consegue visualizar então como seria a imagem de microscópio disso, a microscopia, né? Então, de uma bactéria, na primeira imagem, que a gente não consegue muito bem detectar o núcleo, membrana, na verdade nada, né, do citoplasma, porque elas são muito pequenas para serem visualizadas no microscópio. Então, a gente vê como vários tracinhos, sendo cada tracinho desse uma bactéria. Na imagem 2, a gente vê então uma célula vegetal e na imagem 3, uma célula animal, muito parecida com a célula da mucosa da boca, que vocês viram na aula prática conduzida pela Miss Thalita. E agora a gente vai diferenciar um pouco então sobre organismos unicelulares, que possuem apenas uma célula, e os organismos pluricelulares, possuem mais de uma célula. Uni, então já vem de um, celulares de célula, tá? Então, são organismos que têm uma célula só, eles na verdade fazem todo o metabolismo sozinhos, eles conseguem ter o metabolismo próprio para reproduzir tudo a partir de uma única célula, tá? Um exemplo bem claro disso é o fungo, né? Então a gente está vendo aí um fungo muito comum na nossa culinária, que é o Saccharomyces cerevisiae, não precisa saber o nome, mas é o fungo que faz a fermentação da cerveja, faz a fermentação do pão, né? É o fungo que a gente chama de levedura, certo? Então, cada bolinha verde dessa é um fungo com metabolismo próprio, sendo considerado um ser vivo. Então, é um organismo unicelular. Do lado direito, a gente consegue visualizar um protozoário, um ser microscópico, que vive na verdade, em águas, em água doce, né? Bem na película superficial ali da água doce, a gente consegue visualizar. Ele se chama protozoário, né? É um protozoário chamado euglena, tá? Que tem a corzinha verde. Eles têm até movimento, é bem legal da gente ver em aula prática. Quando a gente voltar para a sala de aula, lá no espaço da esfera, a gente consegue visualizar melhor, tá? A gente pode fazer uma aula prática com euglenas, para vocês verem. Então, eu vejo aí 4 organismos unicelulares, eu vejo 4 indivíduos, certo? Diferente, então, dos organismos pluricelulares, que tem mais de uma célula no seu metabolismo. Um bom exemplo disso, os animais, as plantas, outros tipos de fungos que a gente tem, como cogumelos, certo? Então, esses são organismos que possuem mais de uma célula. Eu tenho milhões delas, você também, cachorro, gato, planta também, certo? Então, essas células, elas trabalham juntas para ter o metabolismo, né? Para poder gerar o metabolismo. E como que elas vão trabalhar juntas, então, para gerar esse metabolismo? Através dos níveis de organização. O que são os níveis de organização? Do mais complexo para o mais simples, a gente está vendo nessa imagem, né? São das formas que o nosso corpo organiza essas células para as diversas funções que executam. Então, a gente tem aí na imagem um organismo, um ser vivo, né? Um ser humano. Dentro deste ser humano, a gente tem vários sistemas: sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório. Dentro destes sistemas, cada sistema deste conta com órgãos específicos para este sistema. Por exemplo, pulmão faz parte do sistema respiratório, estômago faz parte do sistema digestório, certo? Dentro de cada órgão, a gente tem tecidos muito específicos para cada órgão. Então, dentro do estômago tem tecido muscular, e esse tecido está organizado para fazer contrações leves, né? E dentro de cada tecido a gente consegue ver células desempenhando as mesmas funções, certo? Então agora a gente vai destrinchar isso para a gente fazer o caminho inverso. Como que sai de célula até um organismo, tá? Coloquei aqui novamente para vocês verem, fazendo aí uma comparação entre célula animal e vegetal.
Então, a gente tem aí em cima uma célula vegetal e embaixo uma célula animal. Então, a célula vegetal se organiza desde uma única célula até o tecido da folha, né? O órgão, que é a folha em si, e o sistema, que é a planta, certo? Mesma coisa com a gente. Então, vamos lá. De tecido, para a gente sair de célula para tecido. Qual que é, então, a constituição? As células que formam tecido, elas executam a mesma função, tá bom? Escrevam isso no caderno. Células que formam tecido executam a mesma função. Por exemplo, o tecido muscular são células que fazem a mesma função, que é formar um tecido muscular. Então, são células que contraem e relaxam, certo? Diferente de uma célula do tecido nervoso que vai conduzir um impulso nervoso. Vocês já viram isso com a teacher Thalita, né? Mas então, só para vocês conseguirem aprofundar um pouco mais, sugiro que vocês olhem lá no QR Code da página 174, com seu aplicativo Araribá Plus. Lá tem um vídeo bem interessante mostrando estes tipos de tecido. Então, vocês já devem ter visualizado no aplicativo, né, esses tipos de tecidos, temos vários. A gente não vai se aprofundar nos quais são os tipos de tecidos, assim como na página 174 também não há esse aprofundamento. Então, não precisa se preocupar em relação aos tipos de tecido, certo? Em português. Mas vocês precisam se preocupar em relação aos níveis de organização. Então, como que eu saio de célula até um organismo? Então, células que executam a mesma função formam um tecido. E aí, tecidos que executam a mesma função, certo? Eles vão formar os órgãos. Então, os tecidos organizados, né? Tecido que eu falo aí no caso, tecido muscular, que se organiza para formar um órgão do estômago, por exemplo, né? Eles vão formar uma função específica nesse organismo, certo? Que é de digerir o alimento. E aí, por aí vai. Então, eu tenho tecidos que formam, por exemplo, outros tipos de órgãos, né? Como eu tenho o tecido que forma o pulmão, o tecido que forma o estômago, o tecido que forma a pele, que é o maior órgão que a gente possui, tá? Então, vários tecidos diferentes no nosso corpo, mas é que cada tecido se organiza de uma forma a formar uma função específica. Quando a gente fala que é uma função específica, a gente está falando sobre um órgão, ok? Depois de órgão, a gente tem então órgãos que se organizam na mesma função. Eles contribuem uns com os outros. Estes órgãos que funcionam de forma integrada, juntos, eles são chamados de sistema. Então, por exemplo, aí você está vendo o sistema digestório, a gente consegue ver todos os órgãos que compõem o sistema digestório, certo? Então, estômago, intestino, pâncreas, tudo isso faz parte de um sistema que integrado ele funciona para fazer o quê? A digestão. Então, a gente tem diversos sistemas no nosso organismo, cada sistema tem órgão específico, certo? De sistemas, a gente tem então organismo, que é o ser humano no caso, certo? Então, aí na primeira imagem a gente tem o sistema cardiovascular, na segunda imagem a gente tem o sistema nervoso, na terceira imagem, sistema respiratório, na quarta imagem, sistema digestório, na quinta imagem, sistema esquelético, na sexta imagem, sistema muscular. São 6 sistemas diferentes que trabalham integrado para formar um organismo, tá? Eles trabalham como um conjunto, certo? Mas dentro de cada sistema tem órgãos específicos que possuem tecidos específicos, que possuem células específicas. Tudo bem, gente? Espero que vocês consigam entender sobre isso. Dessa forma, a gente consegue finalizar o conteúdo da página 170 até a página 175 e agora vocês estão aptos para realizar os exercícios da página 176, conforme descrito no manual de vocês, no roteiro de estudos de vocês, certo? Me coloco à disposição para a gente poder ter um momento de tirar dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me chamar, tá bom? Muito obrigada!